Olá, professor, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez você já tenha visto na sua sala de aula, mas, como sempre, não soube como intervir. Você já teve aquele aluno que parece que ele tem uma dificuldade com as tarefas que são mais simples? Como assim, Mara? Amarrar o cadarço, segurar o lápis ou até mesmo se expressar com clareza? Pois é, pode ser dispraxia, que é um transtorno que afeta a coordenação motora e que muitas vezes lá em sala passa despercebido. Eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e hoje eu vou te ajudar a identificar e compreender e também apoiar essas crianças que enfrentam aí esses desafios com a coordenação motora e também verbal. O meu objetivo aqui é te dar ferramentas práticas para que você possa transformar, isso mesmo, transformar a aprendizagem desses alunos, criando assim oportunidades de aprendizado que são significativas e também muito inclusivas. Então fica por aqui comigo, porque até o final desse vídeo eu vou compartilhar 6 dicas valiosas, dicas práticas que vão aí facilitar o seu dia a dia na sala de aula e também te ajudar, a criar um ambiente mais inclusivo para que todos os seus alunos fiquem bem. Vamos começar? Então, primeiro precisamos entender o que é dispraxia. Bom, professor, com a experiência que eu adquiri aí em sala de aula na minha jornada, eu sei que você já deve ter se deparado com essa situação. Mas, talvez assim não soubesse exatamente o nome. E a gente sabe que perceber uma dificuldade sem entender o que é, não ajuda muito, né? Então, bora lá clarear isso? Sabe aquela criança que tem dificuldade para amarrar o cadarço, segurar um lápis ou usar uma tesoura, ou que parece sempre desajeitada, tropeça bastante e ela evita também brincadeiras que exigem muito a coordenação? Isso pode ser mais do que uma simples falta de prática. Pode ser dispraxia. A dispraxia, ela é um termo mais antigo e amplo usado para descrever as dificuldades na execução de movimentos planejados. A dispraxia, ela pode envolver não só os problemas de coordenação motora, mas também dificuldades cognitivas. Como assim, Mara? Como planejar ações perceptivas, interpretar estímulos do ambiente. Por isso, eu sempre digo que a dispraxia ela é considerada uma definição muito mais abrangente. Mas é importante também dizer que hoje existe um termo mais atual e mais formal, reconhecido por manuais aí como o DSM-5, que é o TDC, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Em outras palavras, o TDC ele se refere especificamente às dificuldades persistentes na coordenação motora que afetam aí a vida diária da criança. Como assim? Como escrever, recortar, correr ou também pode ao se vestir, tá? Ao contrário da dispraxia, o TDC é usado exclusivamente para problemas motores, sem incluir os aspectos cognitivos. Por isso, professor, você precisa saber que o seu olhar atento, ele pode ser o primeiro passo para transformar a jornada aí dessa criança. E com o seu conhecimento e com as estratégias adequadas, é possível sim promover o desenvolvimento dessa criança de forma muito mais significativa. Mara, existe outro tipo de dispraxia além da dispraxia motora? Sim, professor, existe. Além da dispraxia motora, também existe a dispraxia verbal e ela pode afetar a fala e a postura das crianças, impactando aí diretamente o aprendizado e as interações sociais.
Eu sempre digo que a dispraxia verbal, ela dificulta também o planejamento, a execução dos movimentos que são necessários para essa criança falar. E isso faz com que a criança, ela demore mais para começar a falar. Você já viu isso? Ela tem dificuldade em articular palavras, dificuldade em formar frases completas, e essa limitação na comunicação, ela pode gerar isolamento nessa criança, já que a criança, ela pode evitar aí algumas interações por medo de não ser compreendida. E tem também aquela dispraxia que nós chamamos de postural, que dificulta a criança a manter a postura adequada e a dificuldade em manter-se também em equilíbrio. Imagina como isso impacta o aprendizado dela. Uma criança com dispraxia, ela pode ter dificuldades também em copiar do quadro, participar de uma atividade em grupo ou até mesmo para ela se comunicar com clareza. Então, me conta aqui nos comentários, professor, isso já aconteceu com você? Mara, e qual é a relação entre dispraxia e autismo? Bom, existem crianças autistas com dispraxia? Professor, eu vou começar esse bloco aqui trazendo o resultado de um estudo que foi feito, preste bastante atenção, por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade nos Estados Unidos. No estudo foi apontado que 80% das crianças com TEA podem sim apresentar sinais de dispraxia. Por quê, Mara? Porque a dispraxia, ela não é só uma dificuldade motora comum, mas ela também é um distúrbio no processamento sensorial que afeta aí a forma como essas crianças planejam, executam os movimentos, e o mais interessante é que essas dificuldades motoras estão diretamente ligadas às conexões cerebrais, especialmente nas regiões parietais e corticais do cérebro, que são responsáveis pelo armazenamento e a execução de alguns movimentos. Olha aqui, tô me enroscando, né? Agora pensa comigo assim, ó. Se uma criança com TEA já enfrenta desafios da interação social e na comunicação, imagine somar essas barreiras motoras da dispraxia, fica bem mais complicado para elas se expressarem, para elas participarem das atividades do dia a dia, não é verdade? Por isso, gente, é importante que nós adaptemos o nosso ensino, nós apliquemos aí atividades multissensoriais, como por exemplo assim, estimulação tátil, onde a criança precise aí manipular a massinha. Isso ajuda ela a fortalecer a coordenação motora fina, que é fundamental também, né? E pode ser aí uma forma dela também explorar diferentes texturas de forma segura e de forma controlada com vários tipos de materiais. Lembre-se sempre, professor, pequenos ajustes fazem toda a diferença. Afinal, nosso papel aqui como professor vai muito além de ensinar conteúdo. É sobre transformar a vida dos nossos alunos e criar também aí um espaço onde todos possam aprender e crescer juntos. Eu sempre digo, né? Vocês estão gostando do conteúdo? Aliás, eu sempre pergunto, vocês estão gostando do conteúdo? Então não esqueça de ativar o sininho, seguir o canal da Rema Neuroeducação, tá? Para você não perder nenhuma dica que com certeza pode transformar a sua prática na sua sala de aula. E Mara, você sabe quais são os principais sinais da dispraxia que devemos ficar de olho lá na sala de aula? Então, na sala de aula, professor, o TDC, ele pode aparecer de várias formas. Você já percebeu alguma criança que evita atividades como desenhar, recortar ou participar de jogos que exigem ali muito a coordenação? Ou talvez alguma que tenha assim, dificuldade para falar, para organizar as ideias? Além disso, tarefas simples do dia a dia, como se vestir,
prender o cabelo também pode ser desafiadoras para essas crianças. Por quê? Porque elas podem ter sinais, sim, de dispraxia. E é importante dizer aqui que isso também pode afetar não só o desempenho escolar do seu aluno, mas também a vida social, levando aí muitos sentimentos de frustração, de baixa autoestima e até isolamento dentro da sala de aula ou nas atividades que ela participa. É comum vermos crianças que se frustram também facilmente, porque elas não conseguem acompanhar os colegas nessas tarefas. E aí entra um nosso olhar atento, não é mesmo? Então, continue por aqui, tá? No próximo bloco, eu quero falar sobre diagnóstico e testes para identificar a dispraxia infantil. Fica ligado. Quem então faz o diagnóstico? Quem pode identificar a dispraxia infantil? Bom, professor, você pode se perguntar isso. Você pode perguntar isso, né? Sempre aí. Mas como é que eu sei, Mara, se a dispraxia é ou não é? Quem é que pode fazer o diagnóstico? Vamos lá, então? Bom, o diagnóstico ele é feito por especialistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que utilizam aí de ferramentas que são específicas para avaliar o desenvolvimento motor, que é um dos principais, pontos aí. E um dos principais instrumentos usados é a escala de desenvolvimento motor EDM, porque ela analisa 3 áreas importantes da coordenação: a motricidade fina e global, a propriocepção, que é o equilíbrio e o esquema corporal, e a percepção, que é a organização espacial e temporal dessa criança. E também existem outros testes que são mais específicos aí no mercado. Mas olha só, professor, não esqueça, tá, que o seu papel nesse processo, ele é fundamental. Afinal, somos nós que estamos no dia a dia ali com as crianças, mesmo que os especialistas é que aplicam. Nós é que estamos observando aqueles pequenos sinais que podem indicar dispraxia. E é aí que entramos com o encaminhamento para uma avaliação mais detalhada. Já pensou no impacto que isso tem na vida dos nossos alunos? Tem professor que nem sabe encaminhar. Então, identificar cedo faz toda a diferença para o desenvolvimento deles. E é por isso que vou repetir de novo, buscar conhecimento baseado em evidência científica é tão importante. Aqui na Rema Neuroeducação, você vai encontrar diversas pós-graduações que nós temos aqui, que vão te preparar aí para você incluir e apoiar os seus alunos com formação especializada nessa área, e você com certeza estará pronto para transformar a vida dessas crianças e ajudar aí no desenvolvimento delas. E eu sempre digo, criando um ambiente escolar verdadeiramente mais inclusivo. Mara, como é que eu posso fazer a adaptação no planejamento escolar para alunos com dispraxia? Muito boa essa pergunta, gostei. Bom, ela é bem frequente, nas nossas aulas de pós-graduação, os alunos sempre perguntam, porque quando a gente fala em adaptação no planejamento escolar para alunos com dispraxia, não é preciso reinventar a roda. Afinal, gente, pequenas modificações nas atividades já podem fazer toda a diferença, tá? Permitir o uso de lápis mais grosso, oferecer mais tempo para as tarefas ou adaptar o formato das avaliações são ajustes simples, muito simples, que ajudam muito. Então, o importante é garantir que todos tenham acesso a esse conhecimento, respeitando aí as necessidades individuais das crianças. E o melhor, tá? Sempre digo também, é que essas adaptações, elas beneficiam outros alunos, criando também um ambiente aí muito mais inclusivo para todos eles. E sim, professor, saiba que eu sei que existem limitações quando o assunto é mudar planejamento. Eu sei disso, eu já passei por isso. Mas não esquece de uma coisa, que você é o professor e você tem o poder de transformar a rotina da sua sala de aula.
e que algumas pequenas mudanças já são capazes de fazer aí uma grande diferença. E se você não sabe planejar dessa forma, lembre-se que o conhecimento nos dá acesso ao que a gente não sabe. Então, busque cada dia aprofundar mais esse seu conhecimento. Agora eu quero passar seis estratégias, 6 atividades práticas que podem ser aplicadas aí na sua sala de aula para você poder ajudar as suas crianças com dispraxia. Vamos então colocar a mão na massa, pega a caneta e vamos anotar tudo isso, tá? Porque aqui na Rema Neuroeducação é assim, gente, não se aprende só teoria não, aqui tem muita prática. Essa é a nossa expertise, que a gente divide com todos os professores. Então anota aí, pois eu vou te passar essas 6 estratégias, essas 6 atividades que são práticas, simples, para você utilizar na sua sala de aula. Vamos lá então? Primeira dica. Já ouviu falar numa atividade chamada caminho sensorial? Você pode pesquisar aí, você vai encontrar. Essa é uma atividade prática para estimular a coordenação. O caminho sensorial que vai ajudar a criança também a estimular o controle motor e a percepção espacial. Exemplo, você pode montar um caminho com diferentes texturas, tapete, almofada, papelão, e você vai orientar a criança a caminhar ou a pular sobre esses materiais, ajudando ela a manter o equilíbrio. E o melhor, gente, são divertidas, são inclusivas, porque todos os alunos também podem participar ali na sala de aula. Segunda dica que eu tenho, tecnologia assistiva para crianças com dispraxia. Isso mesmo. Não esqueça que a tecnologia ela é nossa aliada. Existem vários aplicativos, aí, várias ferramentas que ajudam na comunicação e também no aprendizado com as crianças com dispraxia. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? É o Let Me Talk, que é um app gratuito para Android que ajuda na comunicação de quem tem dificuldade para falar. Esse aplicativo, basicamente, ele dá voz para quem precisa, usando imagens para formar frases que fazem sentido. Super útil, né? Funciona assim, ó. Você escolhe as figurinhas e vai montando frases com elas, tipo um quebra-cabeça visual. E esse método, ele é conhecido também como PECS, aquele famoso sistema de trocas de figuras. Já ouviu falar? Ou o CAA, que é a comunicação alternativa e aumentativa. E o legal é que o Let Me Talk já vem com um banco de dados gigante, com mais de 9.000 imagens bem fáceis para você entender. E se não achar a imagem que precisa, sem problema. Dá para você adicionar aí fotos do seu celular ou até tirar aí uma nova, né, na hora com a câmera do seu tablet, do seu celular aí para você trabalhar. Pesquise mais sobre isso. Terceira dica é o jogo da imitação. Professor, essa é uma atividade muito simples, muito eficaz para ajudar no desenvolvimento motor das nossas crianças com dispraxia. E ela funciona assim, ó. Você faz movimentos bem fáceis, tipo levantar os braços, girar os pés, tocar o nariz. E as crianças, elas vão imitar esses movimentos. E o legal é que pode ser feito em roda, com a turma toda, participando, que deixa a atividade mais divertida. Você pode usar música para ficar também mais interativo. E além de trabalhar a coordenação motora, ela ajuda também a manter a criança com mais consciência corporal, ou seja, entender e controlar melhor os próprios movimentos, nomear as partes do corpo. Tenta essa, super fácil, tá? Outra dica, caça palavras tátil para crianças com dispraxia verbal. Aqui, o objetivo é estimular a articulação das palavras de forma divertida. Como fazer isso, Mara? Bom, primeiro você vai pegar alguns cartões e escreve nele algumas palavras. As palavras assim, bola, tapete, mas o segredo aqui é você usar com texturas diferentes, tá? Pode ser papel de lixa, pode ser com feltro, papelão, e depois você deixar a criança explorar aí o sentido com as mãozinhas. Depois ela vai tentar adivinhar e pronunciar essa palavra. Se ela travar, você pode dar algumas dicas visuais, ou até mesmo fazer o som, né? Da primeira letra. Assim o aprendizado vai ficar também divertido para ela.
Outra dica que eu já apliquei também é a atividade de seguir o traço. Essa atividade ela vai trabalhar a coordenação motora fina. Isso porque ela ajuda também a melhorar o controle dos movimentos das mãos. Como que eu faço, Mara? Sabe aquelas folhas com linhas e desenhos? Então, dê para a criança contornar, mas aqui vai o pulo do gato, ó. Use lápis mais grosso ou lápis adaptados que sejam mais fáceis dessa criança segurar. Isso vai ajudar a criança a ganhar confiança nos movimentos e também melhorar o controle das mãozinhas. Comece com traços simples, tá? E conforme ela vai pegando o jeito, você pode ir dificultando aí aos poucos. Sexta dica, essa chama passando o objeto. Já ouviu falar? Bom, aqui o foco é a coordenação e o planejamento motor. E não se preocupe, porque essa atividade também é muito simples. Como eu falo, as coisas simples funcionam. Peça então para os seus alunos passarem um objeto entre si, tá? Não, esse objeto não pode cair. Pode ser uma bola, um saco de feijão ou qualquer outra coisa, um brinquedo, que dê aí para ela variar o tamanho e o peso. Quanto mais desafiador, mais eles vão aprender. E o melhor, dá para fazer em duplas, dá para fazer em pequenos grupos e você vai estimular aí a interação e também o trabalho em equipe dessas crianças. Mara, como lidar com os desafios da dispraxia e os desafios da dificuldade de aprendizagem? Por fim, professor, a gente não pode esquecer de um aspecto muito importante, que é o aspecto emocional. Crianças com dispraxia podem se sentir frustradas, porque elas não conseguem acompanhar o ritmo da turma. E é aqui que entra o meu papel, que entra o seu papel, com muita paciência, com muito reforço positivo, porque a gente precisa valorizar cada conquista, por menor que seja. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento delas. Então, assim, um simples, você conseguiu, parabéns, isso pode transformar o dia dessa criança e também fortalecer aí a confiança dela, tá? Mas não para por aí. Para lidar de forma eficaz com todos esses desafios, você precisa buscar a formação continuada, não tem jeito, isso mesmo. Você precisa se aprofundar aí com especialistas que realmente têm experiência prática, teórica, que vão te proporcionar aí ferramentas poderosas para garantir que você esteja preparado para lidar com essas crianças, para ser realmente aí um professor inclusivo de verdade. Então, esteja sempre atento às capacitações, às pós-graduações nas áreas como a neuropsicomotricidade, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, a neurociência, tudo que se refere ao ensino inclusivo, à neurodiversidade, à neuroeducação. Isso vai fazer uma grande diferença na sua prática de sala de aula, você vai ver. E o ponto principal também que eu falo é saber fazer uma boa adaptação de conteúdos. Aí pega. Adaptar conteúdo, adaptar planejamento, adaptar práticas pedagógicas. A gente precisa aprender a personalizar as nossas estratégias para que a gente possa atender às necessidades individuais desses alunos, tá? Use o PEI também, o plano de ensino individualizado, isso contribui bastante. Então, professor, com todo esse conhecimento, com todo esse preparo, eu tenho certeza que você estará pronto para transformar a sua sala de aula, suas crianças, né? Transformar num espaço verdadeiramente inclusivo, acolhedor. E lembre-se sempre que cada aluno é um mundo e você precisa se preparar para conhecer e para incluir cada um deles, ok? E aí, professor, como está o seu conhecimento sobre esse assunto? Quer continuar aprendendo? Como ajudar os seus alunos aí com dispraxia ou também outras dificuldades de aprendizagem? Lógico que você quer, né? Então, aqui na Rema Neuroeducação nós temos pós-graduações, lives gratuitas, cursos, capacitações para você construir essas oportunidades para incluir de modo simples, de modo fácil. Então já sabe, ó, se inscreva no canal, ative aí o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Continue sendo esse agente de transformação, continue mudando a vida dos seus alunos.
e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!